Presidente, para a parte final da nossa conversa, fica, digamos, a avaliação e o olhar para este segundo mandato. Estamos no último ano do seu segundo mandato, que é marcado, não só o seu, como em todo o país, todo o mundo, não é? Marcado por uma inesperada pandemia que nos tem obrigado ao confinamento e confrontado com novas realidades. Como tem encarado o município estes tempos adversos e como está a projetar o tão esperado regresso à normalidade que trará, naturalmente, consequências para a economia? Assim, há aqui duas análises. Uma delas é de clara preocupação e apreensão relativamente ao período em que vivemos. Isto por uma razão muito simples. Estamos a falar de vidas. E estamos a falar de muitas vidas que estão-se a perder neste caminho a nível nacional. Ainda há pouco, logo no início da nossa entrevista, eu falava da apreensão e daquilo que é a apreensão de todos nós portugueses e do mundo, e a perplexidade daquilo que está a acontecer relativamente a nível do que são os indicadores a nível mundial e principalmente aqui de Portugal, em que realmente percebemos que estamos numa zona excessivamente crítica. E obviamente que isto é apreensão, porque nós não sabemos quando é que isto vai acabar. Sabemos que há uma vacina, agora a questão é quando é que vamos ser vacinados, se este ano ainda irá haver alguma possibilidade de que a economia possa ser relançada. Uma coisa eu sei, quando estivermos todos vacinados e este vírus não irá ser sempre uma preocupação, com certeza que sim, mas não ser uma tão grande preocupação em que possamos regressar um pouco à vida normal, a economia vai, obviamente, retomar o seu percurso normal e rapidamente vai encontrar o seu caminho de desenvolvimento. Até porque, ainda ontem eu dizia isto e é verdade, por exemplo, há aqui, na área da construção, é curioso, continua, e nós temos aqui um bom indicador, a entrar dezenas e dezenas de projetos, a ser levantadas dezenas e dezenas de licenças, o que é sinal que a economia não parou. Eu vejo também para as autarquias, não esta, mas todas. Nós estamos, seguramente, na maior fase de investimento que há memória por parte das autarquias. E vamos continuar. Portanto, há muitos projetos que estão a ser lançados e muitos que vão ser lançados, também criando aqui dinâmicas. E, portanto, iremos ajudar muito no relançamento da economia. Eu vejo por Amarante, naquilo que eu há pouco falava, em termos industriais, captação de investimento. Repare, eu tenho alguns investidores estrangeiros que querem avançar já. Aliás, há um que quer agora em abril, não sei se será possível, porque não passa só pela vontade da Câmara Municipal de Amarante, passa também por entidades externas e, portanto, por nós avançava já hoje. E temos outras que estão a pedir. E isso é muito interessante, que estão a pedir autorizações para avançar. Temos também muitos empresários que estão à espera desta alteração que nós iremos fazer em termos de regulamentos para avançar aqui com alguns prédios. As expectativas são estimulantes para a retoma pós-pandemia? São estimulantes, ou seja, nós sabemos que se conseguirmos passar este período pandémico, que a economia vai retomar rapidamente. A questão é, quanto tempo é que vai demorar? O meu receio qual é? Eu julgo que é o seu receio, eu sei todos nós. É que se isto durar muito tempo, algumas das empresas possam não aguentar. Há uma coisa que nós sabemos. Nós temos, infelizmente, os nossos comerciantes e a nossa restauração que está a passar por, enfim, o período mais negro. Nem sequer a Troika foi tão penosa para eles. Isto é terrível. A questão é como é que eles vão aguentar? Como é que o Governo, quais são os instrumentos que vai dar para que eles possam aguentar? Seguramente irá ter que fazer, e julgo que estarão sensíveis a isso, tem que estar, porque nós vamos ter que os ajudar. Obviamente que isto não é uma competência da Câmara, tomar a Câmara ter competências para poder ajudar as pessoas. Temos, sim, em termos sociais, com certeza que sim, as famílias, e isso vamos fazendo, aquilo que está ao nosso alcance, e temos vindo a fazer, e cada vez mais, temos ainda até este orçamento é bem revelador disto. Presidente, alguma coisa dentro das competências municipais, há alguma coisa pensada ou a ser pensada para apoiar na ajuda da retoma e do alavancar económico local? Nós estamos a fazer exatamente aquilo que é a nossa esfera de competências. Ou seja, é através da diminuição de taxas para estimular,
é, obviamente, na facilitação. Nós, neste momento, temos o Invest Amarante, em que está a pegar tudo aquilo que é, em termos de desenvolvimento económico, a sinalizar e a ajudar, eu digo, aquilo que, enfim, o tal corredor verde, digamos que, para permitir uma aceleração dos procedimentos. E isso é aquilo que está na nossa esfera de competências. E é, obviamente, aquilo que eu sempre disse, sujeito a críticas, não me interessa, é aquilo que eu acredito, em que o município de Amarante, qualquer município, tem responsabilidades para o desenvolvimento económico, ponto. E nós sabemos que há aqui dois discursos. Não tem a ver com a ideologia partidária. Não tem a ver com a ideologia partidária. Eu estou à vontade, aliás, eu fiz um seminário uma altura, convidei 2 autarcas, o meu colega de Viana do Castelo, por exemplo, que veio cá e explicou como é que Viana do Castelo se posicionou para, neste momento, ser um território de referência na atratividade do investimento. Porquê? Porque o município de Viana do Castelo, há 15 anos a esta parte, que investiu muito no território para atrair. É aquilo que eu agora estou a fazer. Porque eu acredito que a Câmara tem essa responsabilidade. Há quem diga, isso é do privado. Também é do privado. Mas também é dos municípios, para tornar o território mais competitivo. Ponto. E mais não digo do que isto. E, portanto, esse é o trabalho que o município está a fazer para permitir que mal possamos arrancar e estimular a economia. O que é que estamos a fazer também? É os projetos que ainda há pouco me referi, em termos de marketing, em termos de posicionamento da marca, de relançar, está tudo pronto. Aliás, não está pronto hoje, já estava pronto há uns meses esta parte. Aliás, e o Miguel também assistiu à apresentação da nossa marca, exatamente porque ela depois ia ter continuidade. E nós, obviamente, quer dizer, perante a pandemia não fazia sentido, estamos neste momento a gastar muito dinheiro, porque íamos gastar efetivamente dinheiro para realmente relançar em termos internacionais Amarante, em todas as suas áreas. Repara, aliás, e vocês devem assistir a alguns vídeos que nós temos. Nós, por exemplo, já tivemos esse cuidado para poder fazer apresentações a empresas. Temos vídeos em que, muito bem feitos, aliás, de resto, para as pessoas percepcionarem que Amarante, em termos tecnológicos, tem uma palavra muito importante a dizer no todo nacional. Eu dou-lhe só esta nota. É uma das áreas que nós estamos a investir muito para atrair muito investimento neste setor tecnológico. Posso lhe dizer que as empresas que neste momento vêm para cá são todas do setor tecnológico. O que é muito importante, porque estamos a falar de trabalho qualificado, que é isso que nós queremos desenvolver. Porque, obviamente, que aceitamos todo e qualquer tipo de indústria, mas o nosso enfoque em que nós mostramos o nosso posicionamento, por isso é que eu digo, Amarante tem tudo para dar certo. Tudo. Não é? Em termos de posição. Aliás, eu lembro-me, uma altura, já agora, permitam-me só de contar esta pequena história, eu lembro-me, nesta mesma sala, receber, isto no primeiro mandato, um grupo de 30 empresários de Taiwan. E então, eu achei piada, porque eles disseram uma coisa muito interessante. Isto foi logo, pai, no segundo ano do meu mandato. E então, eu estava aqui nesta mesa a explicar-lhes o contexto do posicionamento da Amarante, nomeadamente relativamente às acessibilidades, aeroporto de Francisco José Carneiro. Eu meto também sempre o aeroporto de Vigo, explicando que se houver aqui um problema, temos aqui a 1h30 também, o aeroporto de Vigo também dá resposta, o Porto de Leixões, as faculdades, Braga, Guimarães, Vila Real, Porto, enfim, é explicar todo este contexto. Eu achei piada que o senhor que ia traduzindo, que era qualquer coisa Xian. Eu sei que era o nome, acabava em Xian, eu lembro-me, porque enfim, é um nome fácil de decorar, não digo mais. E então, ele com muita graça interrompe-me e diz-me assim: Sr. Presidente, já viu que Amarante está, todas as grandes cidades se vieram posicionar à volta de Amarante? E eu achei de piada, com muita graça ele disse isto. Porque, no fundo, ele também disse uma grande verdade, é que realmente Amarante, em termos de localização, está muito bem posicionada em termos daquilo que é o conhecimento, aquilo que é a população, repare, encostado, Vila Miã, a toda uma zona, aquilo que é dito neste momento a zona mais jovem do país, e que nós podemos atrair para trabalhar em Amarante, tomáramos nós, porque hoje em dia esta questão da mobilidade é muito importante e, portanto, como daqui vão trabalhar para outros lados podem vir para cá e criar esse estímulo. No fundo, isto para concluir, Miguel, que esta é a forma que o município tem de estimular a economia,
estamos a falar de muito investimento, é assim, porque quando falamos em zonas industriais, não é uma coisa menor, isto demora muito tempo, porque a programação financeira não é fácil, porque estamos a falar de algum investimento considerável, mas que nós estamos, acho que é uma prioridade e é isso que nos norteia e é isso que vamos fazer. E depois, outra coisa que é, além das empresas, é as famílias. Porque as empresas têm que viver com as famílias. Sem famílias, as empresas não subsistem. E neste momento, isso sim, é uma competência que nós podemos ter e que temos. E na questão social, estamos a trabalhar muito esta questão da família. Porque, infelizmente, nós temos pessoas a passar mal. Fruto de várias coisas, de várias situações. E, portanto, neste momento, o nosso empenho e o nosso foco também é fazer com que nós e todos, deixe-me dizer, não quero, quem me estiver a ouvir, eu acho que todos os autarcas neste momento, uma das suas prioridades é trabalhar com as famílias. Não é tirar dinheiro para as coisas, mas é ter capacidade para responder prontamente numa necessidade. E este prontamente é num espaço temporal de horas. E, portanto, eu acho que o município de Amarante nisso é um bom exemplo daquilo que tem vindo a fazer nesta articulação com as famílias e com as entidades que operam também as famílias, nomeadamente as IPSS e as outras entidades ligadas à saúde. Presidente, vamos concluir a nossa entrevista. Uma das questões que a Associação Empresarial de Vila-Meá e também através do Jornal de Vila-Meá quer, durante este ano, lançar, é uma discussão sobre a próxima década, Vila-Meá 2030. E gostaríamos de obter, por parte do Presidente da Câmara de Amarante, uma primeira visão daquilo que, para ele, pode ser a próxima década para Vila-Meá e para Amarante, naturalmente. Com certeza, com certeza. Mas quer que eu responda agora? Sim, claro. Muito bem. É assim, o território de Vila-Meá tem que assentar o seu desenvolvimento nos próximos anos. Um deles tem a ver com os eixos, aquilo que são os espaços canais reservados para o desenvolvimento do território como um todo, aquilo que eu há pouco falava, o desenvolvimento e terminar este eixo central de Vila-Meá, mas depois entroncar com outros eixos que vão ser muito importantes para Oliveira, porque, por exemplo, em termos industriais poderá vir a ser muito importante este eixo a ser desenvolvido entre este eixo central de Vila-Meá com o centro de Oliveira, porque é uma zona com um potencial muito grande para a questão industrial. Tem que, obviamente, começar a trabalhar a atratividade da zona urbana, ou seja, termos este espaço comercial mais coeso. Estas coisas demoram tempo, e eu sei porque é que estou a dizer isto. E julgo que alguns agentes políticos lá também saberão, porque é preciso que a zona central de Vila-Meá, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em assumir qual é, mas nós sabemos que é Taíde, não vale a pena, que é a zona comercial por excelência, trabalhar toda esta artéria da Rua Nova, obviamente, que é a zona por excelência, como é aqui também, desde a Santa Luzia, é a zona comercial, e portanto lá também tem trabalhar muito e consolidar muito este conceito e depois, obviamente, trabalhar muito a captação de investimento privado. E para isso ser competitivo em termos de território, e isso é aquilo que a Associação Empresarial de Vila-Meá tem que continuar a exigir, é comigo e com outros que virão a seguir a mim, continuar a exigir que todos os agentes políticos percebam que Vila-Meá, estrategicamente, era importante há 100 anos, mas hoje terá que ser mais importante ainda. Ou seja, será importante criar aqui um efeito tampão, porque há muita deslocação de Vila-Meá para freguesias muito encostadas, e isto não é aceitável. A culpa é de todos nós, é minha também, eu assumo isso. E, portanto, esse é o trabalho que nós temos que fazer. E eu acho que depois haverá muitas mais matérias para trabalhar, mas aquilo que está ligado ao movimento associativo é consolidar a sua posição, continuar a trabalhar muito a questão da formação. A formação à ação, que é muito importante, porque são feitos à medida para as empresas. Eu julgo que a Associação Empresarial Vila-Meá já o tem, julgo eu que também já o tem este tipo de formação, mas isto é importante para capacitar
os agentes que neste momento estão no território. De começar a trabalhar com estes e depois captar outros. Mas estes também são muito importantes, fazer com que eles continuem a existir, continuem a desenvolver a sua atividade e trabalhar públicos jovens. Não é? A formação é muito importante para os capacitar para fazer. E depois definir muito bem que tipo de indústria é que nós vamos lá definir. Porque isso é uma reflexão que eu ainda estou a fazer. Eu estou a trabalhar muito a parte tecnológica, mas, por exemplo, nós temos ali, nas imediações, por exemplo, o setor têxtil, que Vila Mié também tem. Devemos incrementar e incentivar qual é a política de desenvolvimento na próxima década, qual é o posicionamento que este tipo de indústria vai ter. Vamos continuar ou não? Não sei responder. Mas isso acho que é importante perceber. Eu digo isto porque, uma altura, um dos empresários que era da Austrália, que veio cá queria ver espaços para poder, que era do setor têxtil, e nós, foi a zona de Vila Mié. Porquê? Porque é lá onde ele pode ir buscar massa crítica. E tivemos ali a ver terrenos em Travanca, em Oliveira, os que estão disponíveis. Deixe-me dizer uma coisa que é muito importante. Nós temos, para além da nossa vontade de investir em terrenos da Câmara, nós neste momento temos sinalizados todos os terrenos que estão disponíveis em Vila Mié. Vila Mié e arredores, ok? Ou seja, porque quando vem um investidor estrangeiro, nós temos mostrado muitos terrenos lá. Alguns mais competitivos, outros menos competitivos. Enfim, há de tudo. Alguns que eu acho que às vezes é engano, mas não é engano, põem mesmo preços exorbitantes. Já agora, se me permite, para quem me estiver a ouvir, um apelo. É assim, se uma coisa vale 5, não podem pedir 70, está bem? Tem que haver aqui também algum rigor, porque os terrenos é fácil avaliá-los. E não podem pedir 10 vezes aquilo que eles valem. Neste momento isso acontece. Portanto, as pessoas não têm consciência e percepção do que é que estão a pedir. Isto acontece-me em Vila Mié, não é só em Vila Mié, vamos lá ver, é em todo o território. Mas estamos aqui a falar em Vila Mié porque nós temos tentado apresentar terrenos que estão... nós temos ali naquela zona, mesmo de Travanca e assim, vários terrenos que podem ali, que confinam com a Nacional 15 portanto, e que podem efetivamente, já são zona industrial, são privados, mas que podem servir para investidores que queiram vir para este território e, portanto, há da nossa parte toda a vontade, mas também tem que haver da parte do vendedor também vontade em vender, não é? Mas no fundo é um bocado isto, é aquilo que agora importa agora começar a redefinir e a refletir para que o futuro seja mais promissor, não para nós, mas principalmente para os nossos filhos, que eu julgo que vai ser muito importante para o futuro de Amarante e Vila Mié. Presidente, muito obrigado. Eu que lhe agradeço e, na medida possível, muita saúde e um bom ano para vós. Obrigado.